Santos Evangelista. Estou aqui no programa de inovação em finanças da Natura Eco, mais uma vez contribuindo com um tema de inovação para que todo mundo desmistifique esse grande tema que é tão falado e tão solicitado para a gente o tempo inteiro, e para que a gente possa juntos entender cada vez mais como trazer isso para o nosso dia a dia. Então, com muita alegria que eu inicio esse bate-papo com vocês, e hoje a gente vai falar especificamente de desmistificando a cultura ágil. Eu espero que vocês gostem, escrevam no chat do que vocês quiserem, vão interagindo. No final a gente vai abrir para responder umas perguntas, enfim, a gente vai ter tempo para falar de tudo. Bom, espero que todos sejam bem, na medida do possível, seguros, em casa e tranquilos, para que a gente inicie aí uma tarde produtiva e cheia de bons conteúdos. Para a gente começar, eu gostaria de falar para vocês seguirem a SEA Makers, Escola de Inovação, em todas as redes sociais. Eu sou Head de Inovação da SEA Makers. A SEA Makers é uma escola de inovação e a gente está aqui para trazer um pouco do que a gente faz por aí para vocês. Eu costumo dizer que a SEA Makers é uma escola de inovação para pessoas e negócios que ensina o que faz e faz o que ensina. Porque ao mesmo tempo que a gente está falando desses conceitos, a gente também está fazendo. Então, a gente se retroalimenta fazendo o que a gente ensina e ensinando aquilo que a gente faz. Então, hoje, nós temos a oportunidade de tratar um assunto de inovação de forma legitimada, científica, e que a gente possa entender como é que a gente aplica isso no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Bom, para a gente se conhecer um pouco melhor, eu convido-os a se conectarem comigo nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Vocês vão me achar como Felipe dos Santos Evangelista. E lá vocês poderão acompanhar as publicações e todo o meu trabalho acerca deste e de outros temas. Ok? Para a gente começar esse bate-papo, eu quero que vocês façam um check-in de vocês. A gente vai viajar agora nesse tema de cultura ágil, de uma forma a simplificar todos esses conceitos. Para isso, eu gostaria que vocês descrevessem, em uma frase, como é que vocês estão, como é que vocês trazem, quais sentimentos para esse encontro. Então, em uma palavra ou em uma frase, descrevam qual sentimento vocês trazem para o nosso diálogo de hoje. Coloquem aí e a partir na jornada de hoje. Desafio, muito bem. O que mais? Vamos embarcar nesta viagem sendo desafiados. E acho que desafio é uma palavra muito importante para o nosso diálogo de hoje. Muito importante. Então, descrevam aí, em uma palavra ou uma frase, como que vocês estão para o nosso encontro de hoje. Enquanto vocês descrevem, a gente segue aqui, falando um pouquinho do que a gente planejou para esse bate-papo. O objetivo desse encontro é a gente refletir a cultura ágil de uma forma bem simples, e a gente vai usar 3 questões de base para a gente poder sair daqui entendendo que a cultura ágil está muito mais próxima à nossa realidade do que a gente imagina. Então, obviamente, a gente está muito longe de esgotar todas as possibilidades que esse tema traz, uma vez que esse tema está inserido dentro do guarda-chuva de inovação. Né? Então, a gente está falando de um ponto determinado no meio de um monte de outros pontos importantes. Então, a gente está longe de falar tudo que a gente tem para falar. Porém, nós vamos falar o necessário para a gente entender e sair esse assunto. Então, vamos para o futuro. E é legal, alguém colocou aqui a palavra da vez, né, que o sentimento aí, ou a palavra que vem à mente para essa jornada é futuro. Isso é muito interessante porque hoje a gente não fala mais de futuro de uma perspectiva tão futura assim. O futuro é agora. O futuro é o que a gente está vivendo. Porque hoje é usado o acrônimo VUCA para retratar a sociedade contemporânea. Então, vocês já devem ter ouvido falar desse termo, e eu gosto sempre de trazer,
porque ele, de fato, imprime um pouco do que a gente vive no nosso dia a dia. Quando a gente fala de mundo contemporâneo, trabalho, relacionamento, lazer, sociedade, a gente está falando de um monte de coisa que está integrado. Aquela história da gente separar quem a gente é na vida pessoal da vida profissional não existe. Nós somos uma pessoa só e a gente está integrado, vivendo num mundo altamente conectado. E o VUCA, ele traz para a gente pontos de reflexão acerca do cenário contemporâneo que tem muito a ver com o nosso tema central. Não dá para a gente falar de agilidade, de cultura ágil e desmistificar tudo isso sem entender de uma forma mais humana o termo VUCA. Então, eu convido vocês para raciocinarem comigo o termo VUCA, colocando as pessoas no centro desse raciocínio. Quando a gente fala VUCA, a gente está falando da letra V, que remete à volatilidade, ou seja, a gente tem as coisas acontecendo em alta velocidade e alta intensidade, e essas intensidades fogem do nosso radar, porque todo dia a gente está mudando. Tudo que a gente fala pode estar sendo obsoleto amanhã. Então, as coisas são muito voláteis e hoje é muito difícil a gente ter certeza de tudo que a gente fala. Já era difícil a gente ter certeza antes, imagina agora. A gente precisa o tempo inteiro estar atento a todas essas mudanças, dando conta disso, se relacionando, se conectando com várias outras pessoas. Isso traz também a importância da gente se conectar com outras áreas do conhecimento. Imagina você que está me assistindo, imagina a sua área de atuação, imagina que só na sua área você já tem um monte de coisas que você não consegue acompanhar, porque as coisas estão mudando, estão evoluindo muito rápido. Imagina em outras áreas. Então, o que a gente precisa fazer é se retroalimentar com as outras pessoas. A volatilidade, ela também tem a ver com conectividade. E a gente vai ver isso quando a gente misturar de uma forma mais... eu brinco que o VUCA ele acaba sendo uma vitamina, né? Porque entender esses pontos separados, a gente entende eles separados, mas no final eles estão misturados. Então, quando a gente fala da letra U, a gente está falando de incerteza, né? Que é a alta imprevisibilidade, a gente não sabe mais o que vai acontecer. A gente, de repente, acorda e a gente precisa mudar toda a nossa dinâmica de trabalho. E eu imagino que todos nós estejamos vivendo com isso, estejamos nos adaptando. E essas adaptações, elas também abrem margem para a gente aprender novos hábitos. Como o hábito, por exemplo, de se conectar online, né, de aprender online, de trabalhar online, e de comprar online, de vender online. Enfim, a gente começa a acentuar algumas coisas que a gente já conhecia. Porque hoje a gente está debatendo bastante a alta imprevisibilidade, né, da questão do distanciamento social, da alta tecnologia, mas, na verdade, a pontinha do iceberg a gente já conhecia. O que aconteceu durante essa jornada de adaptação nas culturas organizacionais só acentuou o que a gente já estava vendo. A diferença é que a gente está passando por um processo muito mais intenso, muito mais acelerado do que a gente imaginava, porque não foi planejado. Existe um alto grau de imprevisibilidade nisso. Ninguém planejou viver do que a gente está vivendo agora e a gente também não faz ideia do que a gente vai viver daqui a pouco. E aí a gente tem também, no meio disso tudo, as coisas são complexas. A começar das pessoas. As pessoas não são simples. Não é simples você acordar e ter que adaptar toda a sua jornada profissional para trabalhar da sua casa. Você tem fatores ambientais, você tem outras pessoas, você tem, enfim, outras coisas que se intercalam ali naquele ambiente e que não tornam tão simples assim essa adaptação. Então, a complexidade, ela envolve N fatores em qualquer processo de transformação. Não existe mudança sem complexidade. Existe na teoria, mas na prática é complexo. E é complexo simplesmente porque todo mundo é diferente. Quando a gente olha as pessoas e as organizações, nós estamos falando que as organizações são formadas por pessoas e essas pessoas
elas são complexas. Agora, imagina elas juntas. Para você que está me assistindo, você que é líder, por exemplo, né? Imagina que cada um dos seus liderados está num ponto diferente de trabalho. A Natura e Co são um conjunto de empresas, né? Um grupo de empresas, um conjunto de marcas. Então, a gente tem um monte de pessoas para a gente pensar, a gente tem um monte de pessoas para a gente se relacionar, a gente tem um monte de pessoas para que a gente precisa se envolver para desenvolver. Então, não é tão simples assim. E, pessoal, não existe uma receita mágica. Não é simples mesmo, é complexo, e é essa complexidade que torna a gente o que a gente é. Uma sociedade altamente VUCA. E aí a gente tem também a ambiguidade, que fecha o acrônimo VUCA, trazendo para a gente diferentes pontos de vista. E a gente pode fazer uma brincadeira agora aqui com a nossa conversa. Tem pessoas que preferem presencial, tem pessoas que preferem online, tem pessoas que se adaptam melhor a dinâmicas presenciais, tem pessoas que adaptam melhor para a dinâmica online, mas o que acontece é que a gente está vivendo as duas coisas, então a gente precisa estar preparado tanto para uma coisa quanto para outra. Agora, se a gente for parar para discutir quem é melhor ou o que é melhor, a gente vai ter uma discussão eterna e a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque são questões de pontos de vista, né? E aí a gente precisa aprender a respeitar e a conviver com essa ambiguidade. Percebam que tudo isso, apesar de imprimir à sociedade, né, as nossas infraestruturas, as nossas empresas, mas tudo isso ainda assim é conduzido pelas pessoas. E é por isso que a gente está aqui para não discutir agilidade como uma solução ou algo que vai salvar todo mundo ou algo que vai tirar as organizações do caos, mas a gente entender que mesmo no meio do caos está tudo bem, precisa estar tudo bem. Quando a gente, por que a gente está discutindo o VUCA para a gente discutir agilidade? Porque o VUCA é onde nós estamos inseridos. E se a gente não entender que não dá para mudar, né, de uma hora para outra o cenário que a gente está inserido e as variáveis que influenciam esses cenários, a gente não consegue prosseguir. A gente para estático no mesmo lugar. E aí eu trago a primeira questão. Velocidade. Existe um. Então, velocidade ou agilidade? Claro que eu já dei uma dica aí, né? É meio óbvio. Mas qual que é a diferença das duas coisas para vocês? Porque e esse é o que a gente vai quebrar. Mas a gente não precisa a gente é, velocidade, a gente está rapidez, né, de movimento, de deslocamento rápido. Felipe, desculpa, mas o seu vídeo está travando um pouquinho. Vamos tentar fechar o vídeo para ver se o áudio melhora? Sim, vamos ver. Pronto. Qualquer coisa me sinaliza, tá? Vamos lá, pessoal. Então, a gente começa separando as duas coisas. Então, velocidade é uma coisa, agilidade é outra. Quando a gente fala de velocidade, a gente está falando de rapidez, né? É aquela velha história da eficiência, sabe? Então, precisa que você faça rápido, né? Só que quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de qualidade, né? A gente está falando de desembaraço, a gente está falando de leveza. E essas são as grandes diferenças das características dessas duas coisas. Então, ser veloz não é ser ágil, ser rápido não é ser ágil. Ser ágil é fazer as coisas com qualidade, é não ter que fazer retrabalho, é não ter que fazer de novo, é não ter que voltar 10 vezes e fazer a mesma coisa. Então, eu gostaria muito que a gente fizesse essa análise rápida e que vocês pensassem aí, cada um no seu contexto, se vocês já entendem essa diferença
e se mesmo quando a gente é demandado, quando a gente demanda, se essa questão ela aparece. Um outro ponto de entender essa perspectiva uma vez que eu entendo a diferença de velocidade e de agilidade, eu começo a compreender que ser ágil significa responder mudanças a tempo e de forma sustentável. E aí a gente está falando de uma perspectiva que é muito mais valiosa do que a velocidade. E o grande segredo da cultura ágil é revelado. E para vocês que estão aqui hoje, nesta tarde, para revelar este segredo, descobriram que o segredo não se trata de velocidade, e sim de adaptabilidade. E eu quero que vocês anotem isso onde vocês estiverem, anotem no caderno, anotem no celular, anotem no computador. Porque o grande segredo da cultura ágil é entender a diferença de velocidade e de agilidade e entender que agilidade tem a ver com adaptabilidade. E quando a gente fala de adaptabilidade, a gente começa a falar da zona de desconforto. Porque o profissional ágil, ele faz as coisas direito, né? Ele entrega coisas efetivas, né? Ele consegue ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Então, sair de velocidade para agilidade, olhando todo o contexto qualitativo que isso envolve, é um grande desafio. E para você que respondeu, fez seu check-in com a palavra desafio, né, eu estendo o teu check-in para as demais pessoas. Você que está me ouvindo, me assistindo neste momento, você está disposto a se adaptar? A gente fala muito de zona de conforto, mas eu queria provocar a gente para falar de zona de desconforto, porque eu acho que ninguém está mais confortável. Todo mundo já foi arrancado da zona de conforto. Então agora a gente precisa lidar com a zona de desconforto. E a gente está disposto a se adaptar? Porque a adaptação é uma competência que foi denominada como adaptabilidade proativa e é uma competência do futuro, né? E aí, de novo, lembra que eu falei que futuro não é mais uma perspectiva tão distante? A gente está falando de agora, de hoje à noite. Né? Adaptabilidade proativa é a capacidade da gente conseguir identificar oportunidades, né, e desafios a partir das informações e dos recursos que a gente tem e se adaptar aos novos cenários quase que em tempo real. Então a gente tem que parar de achar que as coisas deveriam ser de uma forma, deveriam ser de outra. As coisas são como são. Então a gente precisa se adaptar a elas. Então, agora que a gente já entendeu a primeira questão, a gente vai entender a questão 2. Para a gente desenvolver a nossa adaptabilidade proativa, sendo mais ágil, a gente fica na tradição ou na inovação? O que vocês acham? Parece meio óbvio, né? Na teoria é óbvio, mas na prática a gente está falando de transformar um modelo tradicional num modelo mais inovador. E numa análise rápida, isso parece muito claro. Como, por exemplo, no modelo tradicional, aqui na figura de cima que eu preparei para vocês, a gente tem a metáfora de um carro sendo produzido por várias partes. Então, eu produzo a roda, depois eu produzo as rodas traseiras, depois as dianteiras, depois eu produzo toda a estrutura, e depois eu entrego um carro. Mas e se não for aquilo que eu quis, que eu queria? Né? E se todo esse processo não me atendeu no tempo que eu precisava? E eu acho que isso é um mindset que a gente carrega muito das nossas referências anteriores. Que é essa coisa de entregar tudo pronto, sabe? Pessoal, as empresas inovadoras, assim como é a empresa de vocês, são empresas que vêm modificando essa cultura de vamos trabalhar com o que a gente precisa e vamos aprimorar isso até chegar no produto ou no serviço ideal. Então, se eu preciso me deslocar, uma roda não vai me ajudar, nem duas.
nenhuma carcaça. Agora, um carro montado com tudo isso vai. Só que o tempo que isso levou. Agora, se eu preciso me deslocar, talvez um skate me ajude. E talvez, enquanto eu uso esse skate, o patinete me ajude depois. E talvez a bicicleta, depois a moto, depois o carro. Então, eu vou criando alternativas onde gradativamente eu vou melhorando aquilo até aquilo chegar num ponto ideal. Na verdade, esse ciclo não termina, mas só para a gente ter uma noção muito clara e fazer uma análise rápida do que muda da cultura tradicional para a cultura ágil. Qual que é a mudança desse modelo tradicional para o modelo inovador? A perspectiva disso está em errar e testar rápido. Então, se eu erro e testo rápido, eu ganho muito mais agilidade para poder corrigir. Quanto mais rápido eu erro, mais rápido eu corrijo, menos tempo eu invisto, menos recursos eu gasto. E aí é onde eu mudo esse mindset de entregar a coisa pronta e, de repente, essa entrega não suprir aquilo que eu imaginava, e eu passo a aprimorar em pequenas entregas, fazendo coisas mais baratas, mais experimentais e testando aquilo para ver se realmente funciona. Existem alguns segredos aí para que isso seja feito na realidade, porque na teoria a gente já entende, né, e faz sentido, e eu espero que faça sentido para vocês. Mas na prática existem metodologias ágeis para cuidar disso para a gente. Essas metodologias, elas organizam a forma com que a gente se comporta e se relaciona individualmente e em grupo. Então, hoje a gente fala de design sprint, a gente fala de Kanban, mas aqui especificamente a gente vai falar de Scrum. Porque o processo do Scrum, ele abrange muito bem a cultura ágil, e não só isso, como ele já é um processo reconhecido e praticado no mercado, que vai muito além da TI, que foi onde ele nasceu. E uma das coisas que eu quero provocar vocês também é para desmistificar a cultura ágil do Scrum especificamente fora da TI. Porque o Scrum, ele é um processo adaptável e que está funcionando em uma série de cenários e de propostas diferentes. Ele consiste numa organização de time onde se divide os papéis, né? Então a gente tem um que a gente chama de PO, que é o Product Owner, que é quem vai cuidar de tudo aquilo que precisa ser feito e é o nosso curador do que o cliente está precisando. Quando a gente fala cliente, a gente está falando de clientes internos, externos, enfim. Hoje a gente já entende o PO num papel muito estratégico para manter o cliente no centro e alimentar esse cliente das expectativas ali do que está sendo feito em tempo real. Ao lado dele a gente tem o Scrum Master, que é quem vai cuidar dos impedimentos do time. E esse time é uma equipe qualitativamente preparada para entregar o trabalho e uma equipe focada na entrega do trabalho. Em vias gerais, o Scrum ele pega uma ideia e essa ideia ela pode ser adaptada tanto para uma rotina diária quanto para um projeto específico e ele define um backlog. Então, o que a gente precisa para entregar, para fazer essa entrega, para entregar esse projeto, ou entregar essa tarefa, ou entregar essa rotina. E a gente lista tudo que a gente precisa, escala o time. Importante dizer que esse time ele tem que estar suficientemente preparado para fazer essa entrega. Né? Então, o time a gente tem que ter dentro do time distribuído das pessoas as competências necessárias para essas entregas serem feitas. E aí esse time vai rodar as sprints. E a cada sprint, que leva aí de 1 a 2 semanas, é feito uma revisão, né? Ou seja, uma atualização de tudo que está sendo feito e uma retrospectiva, que é um espaço específico para as pessoas trabalharem as críticas, os sentimentos e as questões que estão atrapalhando ou não ali ao desenvolvimento das sprints. E para que tudo isso seja feito de uma maneira muito rápida, é feita a reunião diária, que a gente chama de daily, né? São as reuniões de 15 minutos,
onde todo dia, antes do time começar a trabalhar, eles se reúnem para falar cada um o que fez, o que está fazendo, né, o que vai fazer, e se tem algum impedimento. Porque se tiver algum impedimento, antes de começar o dia, o Scrum Master já elimina todos os impedimentos para que cada membro do time consiga desenvolver o seu trabalho. Quando a gente pega esse exemplo e a gente aplica esse exemplo no dia a dia, a gente consegue enxergar, né, um projeto correndo de uma forma simplificada, organizada, e com momentos para tudo, momentos para discutir cada coisa que for necessária dentro do processo do Scrum. O Scrum ele tira a gente da zona de conforto, porque quando você vai experimentar um modelo, várias necessidades vão surgir. As necessidades que a gente tem de adaptação, de comunicação, de processos, e por isso que o modelo precisa ser implementado de forma gradativa. Mas é isso que vai tornar o nosso mindset ágil. Porque no começo, pessoal, só vão ter hipóteses, você não sabe se funciona direito. Só que quando você pega essa hipótese e você testa ela, você valida ela como hipótese, se ela serve ou não. E se ela for validada, você transforma e cria outra hipótese. E se essa hipótese for refutada, você corrige. Então, é uma dinâmica processual que funciona, mas ela precisa, hipoteticamente, ir ganhando força. Eu brinco com a minha equipe de que feito é melhor que perfeito. Então, precisa estar feito para você ter a sua hipótese gerada e validada. Se não tiver feito, você não tem como validar. E a nossa terceira e última questão é da gente optar por uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento. E para a gente começar a ter uma mentalidade mais ágil e a juntos formar uma cultura mais ágil, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e a gente precisa ir para a nossa zona de crescimento. Mas não tem como sair da zona de conforto sem sentir medo, sem achar desculpas, sem ficar afetado por opiniões alheias, né? Vai bater insegurança, mas está tudo bem. Tudo isso faz parte. E a gente precisa disso, a gente precisa entender que isso existe para a gente normalizar isso e contar com o apoio que a gente tem dos líderes, da própria empresa, dos parceiros, né, de ações como essa que está acontecendo, do programa de inovação, que trazem para a gente essas informações para que a gente possa lidar com essa zona entre a zona de conforto e a zona de crescimento. E quando você entende tudo isso, você começa a acessar a zona de aprendizado para poder realmente mudar o seu mindset. E aí eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat, dentro dessa perspectiva, como que, na visão de vocês, como adaptar pouco a pouco a agilidade para o dia a dia? O que seria uma ideia? Se você fosse... O que te vem à mente, ouvindo tudo isso? Que ação você poderia usar para adaptar a agilidade ou trazer a agilidade para sua rotina? Coloca aqui no chat, por favor. Enquanto isso, eu revelo alguns segredos dessa adaptação que foi impressa no que a gente chama de manifesto ágil, que são as pessoas e as suas interações, né, muito mais que procedimentos e ferramentas. Então, é muito mais a gente interagir com as pessoas, estar aberto para essas interações do que as ferramentas que a gente tem, os recursos a gente tem, a gente adapta, as pessoas e as suas interações são muito mais importantes. O funcionamento do que a gente vende, do que a gente faz da nossa área ou da nossa tarefa, é muito mais importante do que toda a documentação e burocracia que está envolvido nela. Quando a gente começa a mudar essa ótica, a gente também começa a formar o nosso mindset. E a colaboração com o cliente é muito mais do que negociação em contrato. Então, quando a gente foca na colaboração, né, seja com cliente interno ou externo, a gente está desenvolvendo um mindset ágil, porque a gente está entendendo que o foco é muito maior do que negociação e contrato. E essa capacidade de responder às mudanças, ela vai muito além de um plano pré-estabelecido. Não importa o que foi planejado, importa o que está acontecendo na realidade. Porque a gente não está lidando com o VUCA, então tudo que a gente planejou ontem pode não estar vivendo, pode não estar
pode não estar acontecendo hoje. Então a gente precisa. Beleza? Então, pessoal, vamos inovar, inovação. Então vamos para a ação. E para a gente ir para essa ação, a gente fecha o nosso diálogo falando que não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis a mudanças. Então estejamos abertos para aprender novas formas de pensar e assim formar a nossa cultura ágil. No futuro você vai desejar ter feito agora, e eu agradeço por esse diálogo e através do material vocês podem encontrar a gente nas redes sociais e aqui eu deixo para vocês os meus contatos e o link da pesquisa para vocês responderem, aliás, o QR Code. Então, respondam a pesquisa em relação a este diálogo, a esta live, e eu estou aberto para responder eventuais perguntas de vocês e aquilo que vocês queiram saber. Bom, seguinte, pessoal, quando a aplicação do modelo ágil com times em squad é recomendada? É sempre recomendada quando você tem uma entrega. Se você tem uma entrega bem definida para fazer, seja para um cliente interno ou para um cliente externo, você já pode trabalhar com o modelo de squad, né? A base para você formar uma squad é você ter um time multidisciplinar em que as disciplinas que esses times conheçam sejam capazes de sustentar a entrega que precisa. Então, imagina que aquilo que você tem para entregar, o time tem que dar conta, sem precisar acionar uma pessoa extra do time ou um recurso muito complexo fora. Mas, a partir disso, você já pode começar. Uma boa dica é você começar fazendo as reuniões diárias. Então, forma esse time de squad e começa todos os dias, antes de começar o dia, faz uma reunião em pé de 15 minutos, onde cada um vai falar o que fez no dia anterior, o que programou para fazer nesse dia e quais são os impedimentos. E aí você, que está liderando esse movimento, tira todos os impedimentos para que a squad consiga rodar com foco total e consiga ser ágil. Uma outra pergunta aqui, e como ficam as áreas tradicionais trabalhando com esses novos modelos e prioridades? Na verdade, as áreas tradicionais, elas são bastante impactadas quando esses movimentos eles começam em áreas vizinhas. Então, o ideal é a gente começar com times mais aderentes e pessoas mais abertas para começar esse movimento, porque são essas pessoas que vão começar a mostrar resultado e convidar essas áreas mais tradicionais para poderem experimentar a abordagem. Então, trabalhem sempre com KPIs, com indicadores, para que a gente possa convencer outras áreas a experimentarem o modelo. Eu conheço uma série de cases de Scrum em várias organizações, tem várias organizações que eu também atuo como Scrum Master, e cada caso é um caso, assim, completamente diferente. Mas o que esses casos têm em comum é a experimentação. Então, o ideal é que a gente tenha mais tempo para discutir sobre esse tema e, diante de todo aquele frame que eu falei do Scrum, vocês podem entender o que daquelas práticas dá para trazer de acordo com a tua rotina e com a tua dinâmica de trabalho. Certo? Bom, se eu não conseguir responder todas as perguntas neste momento, os meus contatos estão aí, meu LinkedIn para vocês me conectarem. Quem precisar de qualquer indicação, qualquer dúvida, qualquer dica, eu estou aberto para atendê-los. Eu encerro esse diálogo satisfeito, feliz, faço o meu check-out muito motivado para que mais pessoas conheçam esse universo. Então, antes de passar a palavra final aqui para Audrey, eu gostaria que cada um de vocês deixassem uma palavra ou uma frase de como que a gente encerra esse bate-papo de hoje. Muito obrigado. Felipe, muito obrigada pela sua participação, sempre muito rico ter a SA Makers com a gente desde o comecinho do programa, né, de inovação a gente está junto. Obrigada aí pelos esclarecimentos e pelas provocações,
Espero que o público tenha gostado. Não esqueçam de avaliar a live aí com o QR Code. E até amanhã. Obrigada, Felipe. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Alder. Tchau, tchau, pessoal.